Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE e agora com um convidado. Voltamos a fazer aqui o nosso podcast sobre o NBB, né? Ficamos aí uns 10 dias ausentes. E tô eu aqui, Lucas Guanais, como sempre com vocês. Fábio Toledo também mais uma vez aqui com a gente. E Fábio, você já ouviu falar do nome Daniel Bueno de Oliveira? Eu? Eu não. E do comentarista NBB? Ah, esse aí tá fazendo sucesso, hein? Então é ele mesmo que tá aqui, Daniel Bueno de Oliveira, o comentarista NBB, senhoras e senhores. Fala, Dani, galera. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela recepção. Um prazer estar aqui com vocês para falar mais do NBB aí. Daniel, você surgiu há pouco tempo, né, no cenário, na cobertura assim, do basquete nacional, né? Sua conta no Twitter foi criada em junho, julho de 2018, né? Foi bem recente isso. Foi lá pro final da Liga Ouro do ano passado, foi bem recente mesmo. E o que você teve, assim, por que você criou, qual que é sua ideia ao criar a conta e tal? E cresceu bastante também nesse período, né? Cresceu lá no Twitter, estamos com 1.300 e poucos seguidores, e no Instagram batemos 1.000 hoje, acho. Cresceu bastante. A minha ideia foi que eu tinha muita coisa para falar, né? Muita coisa para comentar, digamos assim, do NBB. E aí eu tive a ideia, eu sou de São José, e eu tive a ideia de começar já nessa Liga Ouro, na Liga Ouro do ano passado, que São José estava jogando. Então eu comentava dos jogos, comecei bem pouquinho comentando dos jogos também do NBB. E aí eu tive uma crescida boa no mercadão do último NBB lá, entre as duas temporadas, que eu postei algumas informações e tal, e aí eu comecei crescendo, aí o pessoal começou a gostar do que eu tava falando. Oh, que da hora, que da hora. Quanto mais gente, melhor, né? O mercado a gente vê que tem bastante gente, nem mercado assim, mas a gente vê que tem bastante gente na cobertura, mas ainda tem espaço para muitos veículos, muitos jornalistas. Eu e o Fábio, a gente estava pensando que tem veículos de jornalistas, né, de abrangência nacional, como a Locomotiva, que é de Bauru, mas o Brasil inteiro vê, segue no Twitter, no Face, você também que é de São José. São poucos, né? Na verdade, temos vocês, tem o Ultras da Arena, tem os perfis que falam tanto de basquete quanto de NBA, mas tem várias cidades que são muito tradicionais no basquete que não tem uma cobertura desse tipo, né? Franca, Joinville, são coisas bem mais locais, geralmente. Exatamente. Que falta, né? Por isso que você disse, tem bastante espaço ainda para ser preenchido. Então vamos aí, ó, galera. Você que tá ouvindo a gente, você é de Franca, vamos aí, abre um blog, abre uma página no Twitter, uma conta no Twitter, de Joinville. É até estranho, né? Por exemplo, um polo, né, do basquete brasileiro como o Franca não ter uma cobertura tão forte assim, né? Principalmente na internet. E o que mais? Caxias. Campo Mourão tem o Raoni também é legal. Brasília tem? Brasília tem as rádios, né? Mas não tem uma conta, assim, um blog, um site. Também não tem lá em Brasília, pelo menos não que eu conheça. Que mais? Mogi, eu não lembro. Mogi, acho que não também. O Fortaleza, né? Que o basquete cearense, apesar do Nepopop ser de lá, do Café Belgrado, mas não tem algo específico disso. Vamos ver agora que a Unifacisa também vindo aí. Tomara que apareça mais coisa, vai ser bem legal isso. E também, se aparecer e se for bom, a gente chama aqui para participar do podcast. Vamos lá então. Chamamos aqui o Daniel, o comentarista NBB, para comentar justamente sobre o mercadão do NBB. Né, o comentarista é uma das contas mais ativas aí, tanto dando informações dos outros jornalistas, como com informações próprias também, movimentando bastante aí o cenário nacional. Então, como é que a gente vai fazer? Nós separamos aqui 12 equipes que são as que estão se mexendo por enquanto. Tá? As outras 6 ou 8, aí, dependendo de quantas forem para o NBB, ainda estão buscando patrocínio, estão bem paradas no cenário nacional do mercado. E a gente vai deixar para uma outra edição, para quando já tiver alguma coisa mais concreta, alguma renovação, alguma confirmação, qualquer coisa. Por enquanto a gente não tem nada. Então, por hora, temos Bauru Basquete, Botafogo, Corinthians,
Flamengo, Franca, Minas, Mogi, Pato Basquete, Paulistano, Pinheiros, São Paulo, São José e a Unifacisa, que estão aí agitando o mercado nacional, alguns deles até com o elenco praticamente fechado. É por aí, né, Fábio? Esqueci de alguém ou não? Não, inclusive essas outras equipes aí que não tem nenhuma definição, eu até fui dar uma olhada em alguma notícia que tem aí. Campo Mourão tá indo atrás de apoio do governo estadual, alguma coisa assim. Tiraram foto com o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. O Vasco tá sempre naquela draga, tá em busca de patrocínio, e o prazo para encontrar esse patrocínio é dia 12 de julho. O Mogi também, Mogi, ao que tudo indica, ele não vai parar, né, mas não vai ter o patrocínio da Elbor. E eles, inclusive, já pediram a compreensão da torcida, né, com relação às contratações, porque já perderam jogadores importantes, né, do elenco. Joinville também. Joinville eu não achei nada de informação, inclusive, nem do basquete cearense. Do Brasília a informação era a mesma até mesmo que a gente colocou no Mercadão, né, que eles buscam patrocinador ainda na próxima temporada, e teve salário atrasado no final da última, então tá nessa situação também. A Caixa deu uma complicada lá no Brasil, né? Pois é. Isso porque ainda tem ainda o Rio Claro, né, que diz que poderia participar, e até agora não se aventou mais nada também, né? A situação do Rio Claro é parecida com a do Campo Mourão. Eles anunciaram nas redes sociais que ia para o NBB e meio que ficou nisso. Não tivemos mais nada até agora. Bom, mas vamos lá então. Vamos fazer por ordem alfabética para não ter problema? Tá, eu sou ruim com isso, hein? Não, eu também. Ainda bem que no Mercadão a gente coloca automaticamente em ordem alfabética. A gente não tem que escolher a ordem. Verdade. Eu que faço aqui os negócios. Mas sou eu que coloco no site, não vem não. Vamos lavar a roupa do lado do convidado aqui. Vamos lá. Bauru Basquete, a situação do Bauru talvez seja uma das mais conhecidas, né? O time foi o primeiro a dispensar o elenco inteiro praticamente, foi o primeiro a anunciar reforços, né? O Fagiano foi o primeiro nome de todo o mercado a ser anunciado, salvo engano. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que foi isso. Acho que foi ele mesmo. Acho que foi o Fagiano, foi o primeiro de todos. E é o time aí que todo mundo já sabe mais ou menos o que vai acontecer, fica a expectativa pelos estrangeiros. Vamos lembrar, ficou o Dema, né? Já tinha contrato, Jaú, Samuel Pará, Larry e Emanuel. O resto foi todo mundo embora, inclusive o Alex. E chegaram até agora o Fagiano, Crescenzi, Gabriel Mendes e Lucas Brito. Daniel, você ficou meio em choque também quando viu que o Bauru dispensou 8 jogadores de uma vez só? Fiquei em choque sim, pela velocidade também, né? Eu acho que foi tanto uma decisão de que a última temporada não deu certo que eles resolveram dar esse tratamento de choque, digamos assim, para tentar trocar o estilo de jogo do time, vamos dizer assim. Boa parte da reclamação do Bauru, né, era do primeiro aspecto físico, da fome de jogo nos treinos, digamos assim, da vontade nos treinos, que realmente era uma coisa um pouquinho complicada. Mas, a meu ver, foi uma manobra um tanto quanto arriscada, né? Porque o Bauru fez isso. Quando você dispensa seu time inteiro, de duas uma, ou você não tem dinheiro, que não era o caso, ou você já tem alguma coisa pronta, vindo aí já. O Bauru não tinha. Então, sabe, depois que o Bauru foi pro mercado, e quando viu que o mercado nacional estava um pouco complicado, acelerou aí o processo dos 4 estrangeiros para facilitar um pouco a vida. Não também que essas fases tenham sido delimitadinhas. O Bauru primeiro dispensou, depois foi atrás, depois voltou pelos 4 estrangeiros. Obviamente, essas fases, entre aspas, se sobrepõem em alguns pontos, né? O próprio Fagiano, por exemplo, dizem aí que o Bauru estava falando com ele desde março, abril já. Mas a verdade é que o Bauru arriscou, né? Teve muita gente que o Bauru tentou e esbarrou em agente, esbarrou em negativa dos próprios jogadores. Sim. E foi algo realmente bem arriscado. A verdade que dá para falar, né, que o
Bauru dispensou jogadores e já foi atrás, é verdade, né? O problema é que eles não esperavam que o mercado estivesse tão movimentado, acho que não é essa palavra, mas os valores estavam altos desde o começo. Eles pensaram que por começar antes, eles teriam condições de montar um elenco melhor, né, com os elementos, com as peças que estavam no mercado, mas muito pela questão financeira aí, né, das altas demandas aí, principalmente aqui no basquete nacional, o Bauru acabou levando a pior com relação a isso, né? Foi atrás de alguns jogadores aí que pediram um valor muito alto, que acabaram complicando a situação, né, da diretoria do Bauru Basquete. Fora que eles ainda apostavam bastante na permanência do Alex, né? Porque, vamos falar a verdade, o Alex não jogou ano passado direito, ele ficou bom tempo fora, e quando voltou não era o mesmo Alex que a gente estava acostumado. Ele fez ridículo, foi um aproveitamento ridículo nos tiros de 3 pontos, não estava tão confiante assim na defesa e tudo mais. E aí, mas eles estavam apostando num retorno do Alex, né, já com uma pré-temporada bem feitinha, o Alex jogando desde o começo, mas o Alex não quis nem ouvir a proposta, a verdade é essa. Você pode perguntar para qualquer um que esteve naquela reunião, a verdade foi essa, o Alex não ouviu a proposta do Bauru, já estava decidido aí e vai para o Minas. E o Bauru ficou meio que a ver navios. A grande questão é a seguinte, o Bauru tinha investidor para pagar especificamente o salário do Alex. E agora a briga é para que esses mesmos investidores paguem salários de outros jogadores, né, de possíveis estrangeiros aí que recebam um pouco mais, etc, etc. Só a título de curiosidade, eu peguei aqui, o Alex fez 10 bolas de 3 ano passado em 18 jogos. Um aproveitamento péssimo, comparado, óbvio, com seus padrões. Mas fica aí a curiosidade, pelo menos pelo meu lado aqui, porque a gente vai ver um time meio que inimaginável, talvez, no cenário nacional, porque a gente vai ter o Larry, o Jaú só a partir de novembro, dezembro, né, igual ele mesmo falou. Então a gente vai ter o Larry com uma galera que a gente nunca viu no NBB, tirando o Crescenzi. A gente vai ver o Larry Fagiano e Gabriel Mendes e Lucas Brito, vai chegar ainda aí mais 2 estrangeiros, talvez o Nico Romano e mais um, e talvez mais um outro brasileiro. Vai ser um time quase que totalmente de fora do NBB. Isso vai ser muito legal, estou muito curioso para ver como é que vai ser esse Bauru aí. E até por isso é um pouco complicado fazer uma previsão sobre como é que vai funcionar esse time em quadra, né? E os jogadores que foram anunciados até agora, aí, o Fabiano, o Crescenzi, o Lucas Brito, eles têm um estilo de jogo que é bem diferente, ou um pouco diferente do time que era na última temporada, não é? Um estilo mais agressivo, defensivo também, né? Forte na defesa, ou não? Sim, eu acho que assim, a primeira unidade do time, digamos assim, vai ser Fagiano, Larry, algum 3, talvez o Nico Romano e o pivô, que a gente não sabe ainda qual vai ser, possivelmente o Renato Carbonari, né, ficaria em dúvida quem seria esse 3 aí. Gui Deodato foi um nome forte, mas deu uma esfriada, Léo Mendel também, tem gente que diz que pode ser mais um estrangeiro aí nessa posição, mas uma segunda unidade do time, por enquanto ela seria Lucas Brito, Crescenzi e Samuel. E o Gabriel Mendes ainda. Então é uma segunda unidade muito forte na defesa, cara. Realmente esse ponto que você falou é verdade. É um time rápido, atlético, por enquanto, né? Crescenzi e Lucas Brito principalmente atendem a esses requisitos. Gabriel Mendes, para ser sincero, não me lembro muito. Ele jogou LDB aqui, mas eu não me lembro. E é por aí mesmo. Vai ser um time bem rápido e bem forte na defesa. A ideia mesmo é ser fisicamente mais forte do que a temporada passada. Alguns atletas aí com maior fôlego, né, para jogar, para aguentar aí uns 30 minutos, aí, como o Fadiano, tem uma média de 30 minutos por partida da última temporada. O próprio Romano se vier também, é um nome que tem essa característica, e é assim mesmo, apostando um pouco, né, nesses caras com um pouco mais de experiência e fôlego, e os jovens, lógico, que também tem o fôlego, né, e que
estão em busca de um desenvolvimento do basquete. Eu vejo assim que ainda nessa reconstrução do Bauru, né, ainda é um cenário modesto, mas tendo o desenvolvimento desses garotos aí, pode ter alguma coisa interessante aí, talvez no decorrer da temporada de 2019-2020. O estilo de jogo do Bauru Basquete não pode se assemelhar, obviamente, tô falando em ideia, em inspiração, tá? Não tô querendo fazer nenhuma comparação mais profunda além disso. Mas se assemelhar, talvez, a algo parecido com o que o Houston Rockets faz, né? Com os times do Mike D'Antoni, na verdade. Que é um cara que o Demetrius curte, ele já falou isso em várias oportunidades. De muito chute de 3 e lá dentro só enterrada. Você pega, por exemplo, o Jaú tem essas características, o Larry chuta muito bem de 3, apesar do Larry ainda ter um chute de média distância bem presente no jogo, mas o Farriano é muito para 3, o Crescenzi é muito para 3 ou só embaixo da cesta enterrada, o Lucas Brito não é forte, não é tão forte no chute de 3, mas ele é muito forte fisicamente, ele vai muito para a cesta, ele enterra muito. Gabriel Mendes, a mesma coisa. Então, um jogo basicamente baseado nisso. Chutes para 3, jogadores muito bons para 3 pontos. E ali um pick and roll com qualidade, né, uma visão de jogo do Farriano. E só enterrada, só bola de segurança embaixo da cesta. Eu acho que vai ser bem isso mesmo, não? Eu acho que é isso mesmo. Porque pelo menos é o que eu vejo até agora pela montagem. É o que eu acho que foi me parece ter sido, pelo que tem sido as contratações e as buscas do Bauru até agora, essa um pouco de troca no estilo de jogo de um time pesado para um time mais assim, de bola de 3, defesa forte e muita intensidade física. É bem por aí mesmo. Vamos ver. O que ainda falta para o time? Falta um 3, um ou dois na posição 3, e pelo menos aí um pivô e um ala pivô, né? Esse ala pivô, dizem aí, a imprensa argentina coloca o Nico Romano muito perto, o Lucas Rocha falou do Renato Carbonari na 5 para fazer junto com o Gabriel. Fica a dúvida aí de quem seria esse ala, né? Muito se falou do Léo Mendel, o próprio Lucas Rocha fala de um estrangeiro, mas fato é que eles querem um ala seguindo ainda na mesma linha de Robert Day, seguindo na mesma linha de Enzo. É um ala que chuta muito para 3, mas que ao contrário do Enzo, que pode criar o próprio arremesso também, né? Acho que aí fecha, né? Pelo menos dá uma cara pro time, né? Independente de ser um elenco para ficar em primeiro, para brigar no meio da tabela, dá uma cara pro time, né? Dá uma identidade, né? Isso, acho que é por aí mesmo. Vamos lá. Próximo time, Fábio, tem mais alguma coisa para falar aqui do Bauru? Não, pode seguir. Vamos seguir então. Deixa eu pegar aqui. Botafogo, esse talvez seja... Se o Bauru foi o que saiu primeiro aí no mercado, dispensando todo mundo e anunciando outros, o Botafogo talvez seja o que está mais perto de fechar o seu elenco, né? Renovou com bastante gente, né? Ficou aí com o Jamal, ficou com o Cauê, ficou com o que mais? Com o Arthur também. Só dispensou, na verdade, o Guga, o Ansalone e o Mike, né? O que dá para esperar do Botafogo? Não é mais surpresa, né? A gente já sabe o que o Botafogo pode fazer. E o que dá para esperar? Será que consegue manter o mesmo nível? Eu acho que a intenção era manter essa base da boa campanha mesmo. A troca do Mike e Ansalone mostra muito que o Léo Figueiró queria melhorar essa posição 5. Acho que não agradou muito ele, né? Trocar os dois jogadores assim. Mas aprofundar a rotação. Eu acho que é mais isso agora. O time do Botafogo, esse backcourt, digamos assim, Cauê, Jamal e Coelho, ficou muito visado, né? E a equipe correu no mercado e já renovou com eles, para não correr esse risco. E agora é aprofundar a rotação. Eu acho que é isso que a equipe tem que focar agora. Porque, ao meu ver, quando tinha que trocar principalmente esses 3 jogadores, a equipe perdia muito nível. Isso complicou em momentos de decisão. Era difícil vencer o Flamengo mesmo, mas complicou mais a equipe nesses momentos. Complicou. O próprio Ansalone jogou foi com o dedo do pé quebrado ou foi com o dedo da mão quebrado? O Ansalone jogou
ele jogou quebrado no final dos playoffs, né? E o Botafogo não teve o Murilo também, boa parte da temporada também, do NBB. Então ficou complicado. O Botafogo buscava aí um pivô, né, mudanças pro pivô, e busca ainda também, assim como o Bauru, um ala pontuador. E esse ala pode ser justamente o Enzo, né, que era do Bauru. Mas além dele já está certo o Lucas Mariano, do Sommer e Wesley Senna devem ser anunciados aí também em breve. Eu vejo assim, é um time que, pelo menos entre esses homens mais altos, que o Léo vai ter um certo trabalho, né? O Lucas Mariano e o Wesley Senna principalmente deram um pouco de trampo aí para os seus técnicos recentemente, em termos de intensidade, né, principalmente. Vamos ver como é que ele vai casar isso, porque não pode ter dois pivôs lentos, né? Eles têm que se movimentar, têm que fazer os bloqueios na hora certa, que talvez seja o principal problema do Lucas Mariano, né? Que talvez seja o principal nome do time dentre os reforços até agora. E essa característica do bloqueio é muito importante para o Botafogo, né? Com o Jamal, com o Cauê, que são atletas de infiltração, de movimentação dentro de quadra, né? E é importante ter esse trabalho. O Lucas Mariano no Bauru não fez isso, né? O Wesley Senna, fala a verdade, eu não sei qual a condição que ele está no momento. Mas então, não era muito disso também. Então não tem muito que... A preocupação maior acho que é essa aí com relação ao Botafogo. O Wesley Senna, ele fez 2 ou 3 jogos no último Paulista pelo São José, e aí foi para a Espanha. Os jogos foram até bons, ele jogou bem nesses 2 ou 3 jogos, se eu não me engano, nas primeiras rodadas mesmo, e aí depois ele foi para a Espanha. O Bauru também jogou muito bem nas primeiras rodadas. Depois a gente viu o que virou. Não, mas realmente, o Wesley Senna é um cara que tem um potencial físico muito bom. O problema é que, pelo menos, enquanto ele estava no Bauru e pelo pouco que eu vi no São José, ele não usou todo esse potencial. Só que a gente vê que ele realmente se sobressai. Quando ele passou a Liga Ouro no Contagem, ele jogou muito bem, ele era dominante. Ele era absolutamente dominante. Só que quando o nível de movimentação sobe um pouco, ele tem tido uma ligeira queda de rendimento aí. Para essa posição, o Botafogo também foi atrás do Gemerson, né, que talvez hoje ele, o Gruber e o Alexei, talvez sejam aí os 3 brasileiros mais visados, né, considerando que o Léo Mendel deve ficar pelo menos alguns dias afastado aí dos holofotes, né, principalmente em respeito à morte do Paulão Mendel. Acho que esses 3 aí são dos que sobraram no mercado os mais visados. E o Gemerson, muita gente foi atrás dele, muita gente ainda está atrás dele, na verdade. O Botafogo é um deles, foi um dos que primeiro chegou e um dos favoritos aí também para levar o Gemerson. Também seria uma peça interessante nesse sentido de movimentação, porque é um cara grande, é um cara que pode fazer esse trabalho, dando um pouquinho mais de liberdade aí pro Senna e pro Mariano. E esses caras visados aí no mercado ficaram no final não por qualidade, por falta de qualidade, mas sim por pedida, né, demanda do empresário. O Alexei nem tanto, né? O Alexei tem a... o Alexei tem a ideia da ir pra Europa, né? Ainda tem, na verdade, né? Talvez o Alexei, de todos esses, possivelmente seja o último. Ele e o Léo Mendel, né? Sejam os últimos a serem anunciados nos seus times justamente por causa disso. Porque eles querem ainda esperar até o último minuto, ver se rola uma vaguinha lá no velho continente. Principalmente Espanha. É o lugar mais visado por eles, né? Pelos brasileiros em geral. Mas o Botafogo, eu acho que tem que apresentar alguma coisa de novo, né? Acho que foi o Felipe Souza, né, que colocou 2 argentinos que estão possivelmente próximos aí do time. E precisa apresentar alguma coisa de novo, porque o Botafogo não era um bom time. Claro que era um bom time, chegou na semifinal, deu trabalho para todo mundo que enfrentou. Mas não era um grande elenco e não é mais surpresa, certo? Vários times se reforçaram. Franca e Flamengo mantiveram a base e estão buscando reforços.
Bauru, até então, parece ter se reforçado. Está surgindo o São Paulo, o Pinheiros está mantendo boa parte do time, o Paulistano aparentemente está mantendo o nível, está surgindo um Corinthians muito forte, então a concorrência para o Botafogo também vai crescer e não pode ficar batido, né? E o Léo Figueiró, ele foi destaque do NBB justamente por comandar essa equipe barata, né? Essa equipe que, você analisando ela, é uma equipe completa, né? Falta opções, principalmente no banco, né? E agora, com esse já trabalho conhecido do Figueiró, já não é mais surpresa, né? Então tem esse outro aspecto que o Botafogo tem que levar em consideração, né? Eles prometeram, né, antes da temporada passada, que ia montar um time forte, de qualidade. Até foi, né? Foi longe, foi até mais do que o esperado para muita gente, mas não era bem um time forte em termos de qualidade, sim, mas pelo trabalho do seu treinador, que conseguiu tirar o melhor dos caras, até alguns que não tinham sido destaque em outros lugares, como o Mike, por exemplo. Então, para o Botafogo agora precisa dar esse passo, né? Essa manutenção do Botafogo precisa ser com esse algo novo que, na minha visão, pode ser a chegada de um ala mesmo de qualidade, né, para trabalhar junto com o Cauê. O Coelho, não sei se ele vai ficar. O Coelho vai ficar? O Coelho eu acho que fica, né? Eu acho que fica. O Coelho fica. Ele fica. Então você tem o Coelho, o Jamal e o Cauê, que são atletas mais ágeis, né, de movimentação, né? Você precisa, acho que, de um ala de maior físico, assim, né? O Enzo Ruiz, que você falou, o Anais, não sei se seria o nome correto, assim, embora ele tenha sido, seria uma opção interessante, né? Já que o Jamal, o Cauê e o Coelho conseguem criar bastante jogadas para outros jogadores, né? E ele com certeza apareceria no perímetro livre várias vezes. Acho que seria interessante até para ele, mas fica aí essa ideia, né, de ter um ala com mais força física, assim, do que o Cauê, por exemplo. É que o Coisa, ele não sai, né? O Enzo, ele não cria o arremesso, né? Ele depende muito dos outros atletas, ele depende muito dessa movimentação. É até engraçado. O jogo do Enzo passava muito pelo bom trabalho do Fulvio, claro, ele sempre atacava bem, mas muito também pelo que a gente falou do Lucas Mariano. Quando o Lucas Mariano não criava esse espaço para o Enzo sofria muito. Então o Enzo realmente depende um pouco disso. Mas, se isso funciona, o Enzo é gatilho certo, isso o Botafogo pode ficar sossegado se ele realmente chegar. Só deixando meu último comentário sobre o Botafogo, se tem alguém que eu acredito que dá para tirar algo mais, essa diferença do Lucas Mariano e Wesley Senna, é o Léo Figueiró. Sim. Mostrou muito bem isso nessa temporada e acho que, digamos que foi a melhor escolha para o Lucas Mariano ir para o Botafogo, o Wesley Senna também, caso ele se confirme, né? Acho que talvez o Gustavinho, mas realmente não, as opções para o Lucas Mariano estão acabando, na verdade, né? Então, o Flamengo já era uma bem mais difícil uma ida para lá, né? Ah, sim. Eu não pensei nem em Flamengo especificamente, mas sim no Gustavinho apenas. O Lucas Mariano já em Franca, Mogi, Brasília, Vasco e Bauru, é isso? Isso aí. Vingou em quantos? Franca, do Lula. Franca, a torcida não gostava muito do Franca, não. Ah, mas mandou bem, ó. A Franca no Lula foi bem. O Brasília era o Bruno já, né? Era o Bruno. Uhum. Era o Bruno, Foi bem com o Fulvio lá, né? De pick and roll lá. Primeira fase. Primeiro turno do NBB 2017, é isso? 16, 17. 16, 17. O Vasco não dá nem pra falar nada, mas no Bauru ele teve bons números, mas condições físicas e de destempero psicológico atrapalharam a permanência dele, inclusive, em Bauru. Realmente, aquele jogo lá que ele jogou gelo na quadra, foi contra o Flamengo, eu acho, né? Não dá. O Bauru tava bem naquele jogo, dá méritos pro Marquinhos, mas enfim.
Mas, de qualquer forma, é uma montagem interessante. Vale lembrar que o Botafogo está cumprindo o planejado, né? Quando subiram, falaram que ia montar um time barato para garantir a permanência e se estabelecer no campeonato. Foi feito. Tinha o Jamal, mas era só o Jamal, basicamente. Foi feito. Depois trouxeram Cauê Borges, trouxeram Arthur Bernardi, trouxe aí vários outros jogadores, né? O próprio Conceição, né? O Diego Conceição também, que não chegou como um grande reforço, mas se mostrou muito importante. E o time chegou na semifinal, apesar de ser uma surpresa. Mas montou um time melhor e agora daqui pra frente acho que é brigar realmente, se colocar mesmo na briga pela semifinal oficialmente, sem ser surpresa, e posteriormente, quem sabe, o título, né? Acho que o Botafogo é muito legal, eu gosto muito desse projeto funcionando do Botafogo. Mas vamos lá então, próximo time aqui na ordem alfabética que está movimentando o mercado, e esse talvez seja o elenco mais completo até agora. Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians, isso aí. Permaneceram Fischer, Teichmann, Douglas Santos e Humberto. O resto foi todo mundo embora. Foi embora Chilton, foi embora Parodi, foi embora... todo mundo foi embora, né? O Gustavinho e o Giovanni aposentaram, o Aguiar vazou. O Abner acho que não fica também, nem o Nicolas. E... em compensação, já chegaram Arthur Pecos, Felipe Vezaro, o Wesley e diz que está tudo certo aí para chegar o Nesbitt, o Daniel Raidin, o Anthony Johnson e mais 3, né? Vale mais um ala aí também. A busca pelo ala é uma posição bem carente, né? Esse ala 3 aí, né? Que era o Day, o Marquinhos, são poucos os times que tem, né? Então, é bem carente essa posição. Hoje eu ouvi o Lucas Rocha falando sobre um americano que é possível chegada dele no Corinthians também, é o Tracy Robinson. Isso, Tracy Robinson. O Anthony também. O Robinson, ele é um pouco... dizem que ele é meio pelo... que ele não seria esse cara... como é que eu posso dizer? Esse líder do time, né? Ele seria uma peça ali, uma boa peça, mas que os grandes jogadores realmente ficariam no Fischer, no Nesbitt, no Wesley, nessa galera aí. Mas o Corinthians até agora é o primeiro que vai ter os 4 estrangeiros, ao que tudo indica, né? Fábio, a posição 3 seria o lateral direito do basquete? No sentido de que ninguém tem, todo mundo quer? Aquele ala forte ali, de qualidade. No Brasil, principalmente, né? A gente vê isso na própria seleção brasileira com Marquinhos há anos, né? Por ali, e mesmo com o treinador da seleção fazendo aquilo doce para ele fez falta, né, na seleção, tanto é que ele voltou. É aquela posição que falta anos já, né, pro basquete brasileiro. Tanto que a maioria das equipes que vão atrás de gringos, né, ou norte-americanos geralmente, né, vai atrás desse cara para essa posição, né. Você pega na temporada passada o Minas, antes do Leandrinho chegar, quem mais? O Franca com o David Jackson, voltando um pouco mais, como você falou, o Robert Day, o Chamel, Holloway. Então a maioria desses jogadores de destaque na ala são gringos, né? São principalmente norte-americanos. Então você vê a escassez que tem aí para essa posição aqui no Brasil, né? Principalmente. A esperança nacional era o Lucas Dias, né? Mas ele tá ficando cada vez mais para dentro, né? Era 3, ficou 4, vai acabar a carreira como 5 ainda. Corneta. O Corinthians, eu vejo ele como uma mudança de estilo de jogo também bem forte, no sentido que o time da última temporada era também muito pesado, principalmente o garrafão e lento, e agora com uma possível chegada de 4 gringos aí americanos, vira um time muito atlético e forte, né? Eu acho que só o Fuller que tinha essa característica na última temporada, mas agora Nesbitt,
esses caras todos, a chegada do Pecos também tem completamente esse estilo. Vira um time também que é bola de 3, que vem com o Vezaro aí também, e também com uma infiltração muito boa, com caras atléticos e defesa forte. Eu vejo o Corinthians com a chegada do Wesley, do Pecos, do Vezaro, subindo um degrau aí, né, no ranking das melhores equipes do NBB para a próxima temporada, porque faltava mesmo, né, alguns nomes ali para a equipe. O Guilherme Giovannone já estava jogando, em respeito total à carreira dele, mas já estava jogando pelo nome, porque já não estava aguentando, tanto é que ele se aposentou aí. A falta do reserva pro armador da equipe, né, como faltava qualidade para o Gustavinho, que também se aposentou, foi notória, né, para a equipe do Corinthians, que tinha uma queda de rendimento quando tinha a rotação da equipe. Com o Arthur Pecos, acredito que ele pode atuar, né, junto com o Ricardo Fischer. Não sei se o Fischer já começa direto, acho que ele já começa, né, na temporada. Que ele se lesionou faz tempo já, né? Faz tempo que ele se lesionou. Já começa já. A não ser que ele tenha caído em alguma festa do NBB, né, Guanés? Eu já conto isso. Continua, Fábio. Continua que eu já conto. Com o Arthur Pecos tem essa opção aí, tem esse segundo nome para armação que muda bastante, assim, dá bastante qualidade para o Corinthians melhorar, né, no perímetro, na armação das jogadas. O Vezaro, vai ser interessante ver o Vezaro também na ala. Por enquanto ele que é o nome na ala, né? Tem o Humberto, que seria, né, o revezamento ali na posição. Então o Corinthians está conseguindo montar aí uma equipe já com boas opções na rotação. Eu acho que isso que faltou para a equipe na temporada passada e tá dando certo. Exatamente. Se você for imaginar que esses 4 estrangeiros, esses 4 gringos cheguem aí na equipe, você vai ter jogos que o Corinthians vai começar com o Vezaro, o Pecos e o Wesley, que são os 3 contratados até agora no banco. E que banco é esse? Que banco é esse, justamente. O Fischer acho que volta. Para quem estranhou o que o Fábio falou aí, na festa do NBB, a gente estava assistindo. Depois da premiação, começou o jogo 6 das finais da NBA, né? E tinha lá vários telões tal pra gente assistir as finais. E o Fischer, ele foi sentar numa. Cara, era tipo uma peça de decoração, assim, que não era para ser sentado. E o Fischer foi sentar nisso daí. E aí lá tinha 2 rodas. No que o Fischer sentou, esse negócio que ele sentou, correu e ele caiu no chão. Aí a gente brincou que ele tinha lesionado de novo e era mais um ano fora. Ainda bem que ele entrou no espírito esportivo também, deu risada, começou pôr a mão no joelho, como se estivesse sentindo lesão e tal. Foi um alívio cômico ali pra hora. Mas acho que ele volta sim, tomara que volte. O Fischer, bem na verdade, o Fischer nunca jogou direito depois que ele saiu do Bauru, né? Depois que ele machucou pelo Bauru. O que é uma pena, né? Tanto pra ele mesmo. Ele tinha iniciado bem o NBB. Tinha, pelo Corinthians, tava muito bem mesmo. O Corinthians, eu acho que montou um elenco muito forte, mas outro reforço, entre aspas, do Corinthians, é que esse elenco, a gente está gravando em 25 de junho, esse elenco já está montado há pelo menos uma semana e meia, 2 semanas, vai fazer uma pré-temporada certinha, bonitinha e tudo mais. Ano passado, uma das maiores reclamações do time era que o time foi montado e já começou a jogar o Paulista logo em seguida, foi muito complicado. Tinha gente na seleção, o próprio Bruno ficou fora um tempo e tal, e realmente essa preparação foi complicada, né? Mas outro que também saiu, que infelizmente estava devagar, não conseguia contribuir tanto, era o Chilton, que era um garrafão muito complicado, né? Giovannone, Teichmann, Chilton, Abner, realmente todos jogadores bem lentos, assim, né? Não dá para só terem jogadores dessa característica no time. Mas agora, com Fischer, Fuller, Parotti foi embora, mas Fischer, Fuller, Pecos, Vezaro, Wesley, são todos de muita movimentação. O Douglas Santos também, muito rápido e
fica aí essa última questão desse ala, mas já é um baita de um elenco já. E o que é interessante é que, ao que tudo indica, o Corinthians já vai começar com força máxima no Paulista, enquanto as outras equipes não. Seja por opção ou por força de seleção, de reforço demorar para chegar, etc. Fica de olho no Corinthians nesse Paulista aí que pode dar bom já pro time. Hein? É um dos favoritos, na minha opinião. Acho que pro Corinthians vale muito, né, esse título paulista. Pra marcar território mesmo, né? Pra equipe mostrar que atingiu um outro patamar já no basquete nessa terceira temporada, né, da equipe, depois da conquista da Liga Ouro. Eu tô gostando bastante, sim. Tem mais algum ponto, Daniel? Só destacar que o Fischer, talvez um dos motivos da lesão dele no início do NBB foi a sobrecarga da necessidade dele ficar muito tempo em quadra, né? Porque quando ele saiu, o Gustavinho não conseguia manter o nível. Agora com o Pecos ele não vai ter essa carga sobre ele. No Paulista mesmo, eles podem dividir os minutos completos, ou até o Pecos jogar mais para ele ir chegando na equipe, e durante o NBB eles também dividirem esse tempo. O Vezaro também, obviamente, numa emergência, né, ele também leva a bola, também pode ajudar bastante nesse sentido, assim, aliviar um pouco a carga do Fischer. Bom, mas... pelo que o Pecos jogou na temporada passada, ele começa de titular, até por conta do Fischer ter voltado, tá voltando ainda. Mas aí no comecinho. E outra, o Paulista também, de novo, nesse regulamento ótimo de classificar todo mundo e tal, vai permitir todos esses testes aí. Nesse ponto é positivo, mas só nesse. Esse regulamento do Campeonato Paulista. A gente vai falar do Paulista em outros episódios mais pra frente. Mas o Fischer vai realmente usar o Paulista aí nesse sentido para ir voltando bem aos pouquinhos. Mas outro time aí que se reforçou por enquanto, apesar de não oficialmente ainda, é o Flamengo. Flamengo, atual campeão, ex-campeão do NBB. Acho que, inegavelmente, a grande equipe do NBB, da história do NBB, é o Flamengo, né? 6 títulos, 7 finais, 6 títulos, é isso? Isso. Acho que é isso, né? 7 finais, 6 títulos. Já tinha Derek, Marquinhos e Jonathan, além do próprio Gustavinho, confirmados. Já renovou rapidinho com Balbi, Olivinha e Mineiro. E trouxe o Zach Graham. E olha, o Flamengo apelou, né? Vamos falar a verdade. O Flamengo ganhou e falou, não, eu ganhei, mas eu quero ganhar mais fácil. Rapaz... A posição 2, né, a ala amador foi que dá pro Zé jogar tranquilo. Pra mim foi uma posição que o Flamengo não foi bem na temporada, não. Com o Derek, o Derek não jogou nem metade do que ele jogou no Paulistano, e o Crescense também, que não conseguiu ofensivamente contribuir tanto, apelou agora, trazendo o Zach Graham, como vocês disseram. E ainda tem mais gente para chegar. Eles querem ainda mais um armador de ponta. Eles estão atrás de mais, até considerando mais um argentino, certo? Porque o Davi provavelmente vai sair. O Davi tem um assédio muito forte do Minas e do Mogi. É do Mogi, né? Ou do São José. Posso estar confundindo agora as bolas. Mas do Minas com certeza, né? Tanto é que o Minas quis trocar a característica do armador, certo? Sondou o Sadi, mas o Sadi de certa forma era parecido com o GG, então também não era tanto esse objetivo. O foco ainda é o Davi Rossetto, na verdade, e tão forte é nessa empreitada. O Davi dificilmente fica no Flamengo, e eles querem renovar também com mais um apelão, contratar mais um apelão aí pra revezar com o Balbo. Contrato Sadi, ué. Pode ser, por que não? Pode ser só... ele pode ficar no São José aí também. Tô torcendo pra isso, inclusive. Mano. Pode ser só nas ideias, viu, galera? Não tem nada, não. Tô falando que serviria. Daqui a pouco falaram no podcast que o Sadi vai. Não vai. Não tem nada. Só que serviria realmente. E também um 4, né? Já que o Nesbitt saiu, precisaria de mais um aí
para fazer essa função. O Olivinha e o Mineiro renovaram, mas quase foram embora. Dá até para fazer, com a presença do Graham, dá até para arriscar com o Marquinhos jogando na 4 pela altura dele, inclusive. E pela idade dele também, né? Que já não é mais um garoto. É até interessante para ele se aproximar um pouco mais da cesta. Não, já foi feito isso. Acho que até naquele jogo contra o Bauru que a gente comentou, era varejão só e boa. Olivinha e Mineiro jogaram no primeiro tempo só, e no segundo só deu Marquinhos. Foi por aí mesmo. Mas e aí, Daniel, o que dá pra falar? O Flamengo já é campeão de novo ou espera um pouco ainda? Cara, é um time muito bom que fica mais apelão ainda agora, né? Mas para falar sobre campeonato, que a equipe vai entrar como favorita em tudo que jogar, com certeza, mas tem que ver ainda como que as outras equipes vão se reforçar aí. E também se encaixa, né? Tem tudo isso. Como tá mantendo a base, deve ter o encaixe tranquilo, mas pode ser que dê errado. Coisas desse tipo acontecem. É bem assim mesmo, né? Ainda mais que o Graham é um jogador que busca, né, o jogo individual muitas vezes, né? E no caso do Flamengo, do jogo do Gustavinho, é algo que dificilmente acontece. Você tem um trabalho forte na armação, né? O Balbi é um cara de controle do jogo ali, né? Você ter o Graham ali, você precisaria dar 2 bolas em campo, então tem essa adaptação aí. Mais uma vez o Gustavinho vai ter que adaptar, como ele fez já na temporada passada, no decorrer do NBB, como ele fez temporadas e temporadas no Paulistano, vai ter que dar uma adaptada também. Até por isso que o Flamengo não começou bem, né? Conquistou o Carioca e tudo mais, tal, mas o Flamengo não tinha um jogo muito legal no primeiro semestre. O próprio Gustavinho assumiu isso, né? Ele teve que se adaptar os jogadores também um pouco a esse sistema dele. Agora cabe ao Flamengo, né? O elenco está adaptado, né? Foi mantido e está adaptado. Quem vai ter que se adaptar mesmo é o Graham. Agora justamente o Graham é quem mais chegar, né? Diz que até vários jogadores estrangeiros passam pelo Flamengo, passam pela mesa da diretoria do Flamengo. Vários jogadores brasileiros esperaram a final do NBB acabar, esperando a proposta do Flamengo. Sim. E não veio boa parte delas, né? O Flamengo focou nos estrangeiros realmente. Busca aí talvez mais um armador de ponta, um argentino, e o 4. Vários já foram sondados, mas até agora não tem nada muito concreto assim ainda não. Então, provavelmente vai ser anunciado bem lá pra frente. O Flamengo também não tem muita pressa, o Carioca também é um torneio bem tranquilo. E vai começar mesmo no NBB em outubro, porque só no NBB, né? Porque o Flamengo é Liga das Américas, Liga dos Campeões, sei lá o nome, como é que vai ser. Só que aí é só mais pra frente. Bom, mas seguindo aqui então. Se o Flamengo for finalista de um lado, o Franca também foi finalista do outro e seguiu um caminho muito parecido, renovando aí com o time inteiro basicamente, né? Só dispensou o André Góes e o Didi que forçou a saída pro Pelicans. Não, tô brincando. Didi que foi draftado aí pra NBA. Cavou a saída. Didi aí que vai pra NBA e vai pro Pelicans. Franca é outro que dizem aí que pode chegar o Parodi, e até o próprio Daniel falou do Emiliano Bassabi, é assim que fala, Daniel? Eu acho que é assim mesmo. Também ali Bassabi. Ala, 3. Então, mas seria um cara para mudar o time do Franca de patamar ou para compor esse elenco já qualificado? Eu acho que é para compor esse elenco já qualificado, né? O Franca perdeu muito da sua rotação com a saída do Didi, Alexei e o André Góes. Didi e Alexei, se eu não me engano, disputaram o 6º homem, não é? Didi e Alexei disputaram. Alexei ganhou, e o André Góes poderia estar nessa disputa aí também, como um dos 6º homens do campeonato. E do nada não tem mais os 3 no time. Então precisa de repor, e isso é uma coisa difícil de repor.
eu acho que o Bassab seria para isso mesmo, para rechear esse elenco, digamos assim. O Parodi acho que talvez seja aí algo mais pra... É que o Alexei era muito bom, né? Tanto é que ele ganhou o prêmio. Eu tenho até uma indagação para fazer, né? Se o Didi, Alexei e André Góes seriam o melhor sexto homem, na verdade não dá para ser sexto homem 3 do mesmo time. Aí teria que ter o sexto, sétimo e oitavo. E dois estavam na disputa. Para ver como que o elenco era profundo, né? Como que era bom o negócio. Apesar de realmente ser uma contradição aí. Não mais do que a contradição da maior evolução, né? Que a gente já comentou isso. Aliás, Daniel, só fazendo um parênteses aqui do Franca. O prêmio de maior evolução do NBB reuniu o Didi, que era um moleque, que obviamente ia crescer por conta da idade, e 2 caras que não jogaram a última temporada. O que acontece? Paulo Lourenço e o Diego Conceição. Diego Conceição, é verdade. Cara, foi um prêmio muito estranho. Graças a Deus que o Didi ganhou, porque pelo menos ele jogou ano passado, apesar de não concordar. Tinha algum parâmetro de evolução, né? Comparação com o quê? Justamente, os caras não jogaram, porra. Mas enfim. Também tem o Fica a indignação. Fica a indignação. Fica o processo. Se o Parodi realmente for confirmado, vai ser um páreo duro com o Elinho também, hein? São jogadores de características diferentes, isso é bom. Mas quem que sai jogando? Porque apesar de eles serem características diferentes, eu não os vejo jogando juntos. Pelo menos 95% das situações que passam pela minha cabeça. Também não vejo eles jogando juntos, não. E eu preferia começar o jogo com o Parodi. E eu acho que faltou isso, inclusive, nas finais, que eu acho que o Elinho não estava jogando bem. Poderia ter sido o Alexei ali. Acho que no último jogo mesmo, no quarto período, o Alexei nem jogou no quarto período. E eu acho que a vinda do Parodi, eu colocaria ele para começar o jogo. Claro que isso vai depender de entrosamento com o time. O Elinho vai começar o Paulista jogando titular, mas eu escolheria o Parodi para começar. Apesar de que toda a minutagem do Franca é bem dividida, né? Sim, isso é verdade. Bom, mas quem já escutou os outros podcasts da Locomotiva sabe que eu sou Parodete. Então eu tenho a preferência aí. Eu tenho essa preferência também. Sim, eu também escolheria o Parodi. Leva em consideração também o desempenho ruim do Elinho nas finais do NBB, mas também pelo diferencial do Parodi, que é o arremesso. Né? O Elinho, muitas vezes o Flamengo pagou pro Elinho arremessar, sabendo que o Elinho não tem tanta condição de arremesso assim. Ele estava muito ruim. Aconteceu muito isso na final, muitas vezes. Então, mas o que eu fiquei mais impressionado é que ele tem sim essa condição. O Elinho é um cara de 37% na última temporada para 3 pontos. Mas ele estava horroroso nas finais. Chegou um ponto que alguns lances a defesa do Flamengo deixando arremessar era constrangedor. Sim. Era assim, uma liberdade assim, tipo, por favor, arremessa. Era algo mais situacional assim do que característica dele mesmo. Eu estranhei. Apesar de ter aquela explicação que a gente deu episódios atrás também, que eu não sei se o Daniel ouviu, que ele dividiu o quadro comigo no Jogo das Estrelas. Ouvi. A gente zica. Então acontece também. Mas enfim. Jogaram juntos no jogo da imprensa. Isso. Então acontece. Você falou quantos arremessos ele acertou naquele jogo lá? Cara, ele preferia passar, na verdade. Ele mais passava então. Pagava pra ver. Começou ali. O Daniel falou da minutagem. A gente tem ali o Lucas Dias e o David Jackson com 30 minutos. Certo? E depois disso a gente tem Jimmy, Elinho, Cipollini e Alexei com mais de 20 e o Didi com 19. Mas talvez o grande reforço dessa temporada do Franca, obviamente, se ficar nesses nomes, né? Seja o Hetzheimer 100%, né? Que o Hetzheimer também ficou bem baqueado na última temporada, muitas lesões, e ele 100%, a gente sabe que no cenário brasileiro não tem pivô do mesmo nível que ele. Inclusive, né, teve ainda algumas possibilidades, né, de outros pivôs do NBB aparecerem por lá, mas com a melhora do Hetzheimer, né, e você ainda tem o Cipollini, que fez uma boa temporada no NBB pelo Franca,
mesmo sendo, teoricamente ele seria o reserva do Hetzheimer, mas com a lesão dele, ele foi titular e correspondeu muito bem, então não teria tanto espaço assim para mais um pivô. Franca, até o momento, né, banca aí que o Hetzheimer vai ter uma temporada mais saudável, né, temporada que vem, para dividir, né, com o Cipollini aí essa função de pivô. O Big vai ficar também ou não? Não fica. Puts. O Hetzheimer ali na semifinal contra o Mogi, ele jogava poucos minutos, mas o que ele fazia mudava o jogo e facilitava muito. É um cara impressionante mesmo. Se ele estiver saudável, é o maior reforço para Franca. Realmente é fundamental o Hetzheimer, até em nível internacional também, né? Só o Cipollini é pouco, se o Franca quiser disputar título internacional. Mas vamos dar prosseguimento aqui, porque senão a gente vai demorar muito nesse podcast. A gente sempre demora, mas vamos acelerar aqui um pouquinho. Umas 2 horas e meia. Cara, se a gente ficar nesse ritmo, vai para mais que isso. Minas Tênis Clube, Alex Garcia e Leandrinho. O que vai dar para falar dessa combinação, hein? Tá muito velha, pro cenário brasileiro ainda serve bastante. Como é que vai ser aí? Porque por enquanto é o que tem, né? A gente não sabe, tirando o Wesley e o Spic que estão fora, e o GG que tá quase certo no Pato, os outros nomes a gente não sabe ainda o que vão ser feitos, se vão renovar, se não vão, e quem mais vai chegar, né? O fato é que o Minas fez oferta para muita gente, mas ninguém foi confirmado até agora. A principal coisa que eu quero ver é o Leandrinho começando uma temporada num time. Sim. O que aconteceu até agora foi ele chegar em Franca e acabar bagunçando o sistema de jogo, e a mesma coisa no Minas. Concordo, eu falei acho que exatamente isso no Twitter alguns dias atrás. É muito legal a gente ver a título de comparação com o Varejão, né? Inclusive, um parênteses, Varejão deve ficar, tá? No Flamengo, a gente não falou disso, mas voltando. O contrato dele atual é até setembro, né? Sim, mas deve renovar. Mas voltando para o Minas, o Varejão no Flamengo, quando ele chegou, ele ficou bem abaixo do esperado, né? E quando ele teve a temporada inteira desde o começo, a gente viu outro Varejão muito mais próximo do que a gente imaginava aqui no Brasil. Principalmente na reta final desse último NBB. Sim, principalmente. E eu acho que, o Alex, ele mostrou, principalmente nas eliminatórias, que ele ainda está bem inteiro, apesar dele não ter jogado bem pelo Bauru. E o Leandrinho também puxou bastante o jogo para ele, bagunçou o Minas, mas mostrou que ainda tem poder de decisão. Fez mais de 20 pontos em trocentos de jogo aí. Até pegar as stats dele aqui, mas ele, se tiver um sistema de jogo certinho, se tiver um elenco que ajude também, Leandrinho, sem querer cravar nada, mas Leandrinho pode sim concorrer MVP até. Ele teve média de 18,4 pontos. Sabe? Imagina isso numa temporada inteira. E ele tem qualidade para manter esses números. Não tem como não dizer que ele desequilibra muito, né? Sim, com certeza. Ainda sobra, né, no basquete brasileiro. Sobra. E a minha questão pro Minas é quem que vai comandar essa equipe, né? Quem que vai ser o treinador. A gente sabe que você tem ali o Alex e o Leandrinho, que são jogadores experientes ali, que em algumas situações podem puxar para si, né, o comando da equipe. Então vai ter que ser um treinador aí com respeito deles, eu acho. Acho que essa é a necessidade do Minas, um treinador em que o Leandrinho, que o Alex, que esses jogadores mais experientes, o próprio Chilton mesmo, que está entre os que também chegam, tem que ser um treinador que tenha o respeito desses jogadores mais experientes. Ou um treinador que não vá bater de frente, né? Um treinador que não tenha respeito e que não queira exigir esse respeito também, né? O que é muito complicado de falar. Aí se acontecer isso é complicado. Mas eu digo assim, para evitar o choque, né? Obviamente que o Minas dificilmente vai optar por alguém nesse perfil, creio eu, pelo menos. Quem que tem no mercado aí? Lula Ferreira, Guerrinha, Dedé Barbosa. Falaram do Lula uma vez. Eu ouvi falar do Lula. Acho que o Rocha falou do Lula. O Guerrinha também não está confirmado em Mogi. O Dedé Barbosa disse que está certo no Pato, mas
até agora não tem nada oficial também. Quem foi? Foi o Enéas que falou, talvez, do Santander, né? Que era do... Que time mesmo? Do Quimsa? Não. Não sei. De um time da Argentina, o Silvio Santander. Baita treinador também, pode ser uma opção estrangeira aí pro Minas, né? Eu acho que também pode ser essa opção estrangeira aí pra fazer essa mesmo de impor uma moral, digamos assim. Pode ser realmente. Mas o duo ali acho que vai dar certo, se as lesões não atrapalharem. Tem tudo para dar certo. Ainda existe a remota possibilidade do Minas disputar algum campeonato regional, ou paulista ou o carioca, fazendo parceria com alguma equipe aí, ainda está em estudo isso. O que é muito bom, né? Porque eles sentiram a dificuldade de ficar sem uma pré-temporada ano passado, apesar de terem feito os amistosos. Não teve a Copa Avianca e ferrou, né? Se eu não me engano, o Minas estreou na última temporada na Sul-Americana, acho. Sim. Isso é horroroso. Então, para tentar mitigar isso, eles enfrentaram São Lourenço, Boca Juniors e mais um, numa excursão pela Argentina. Mas é amistoso, né? Não tem o mesmo nível. Amistoso não é a mesma coisa. Não tem o mesmo nível de intensidade, né? Faltou completar. Bom, próximo que está movimentando aí, Pato Basquete. As informações aí vindas principalmente pelo Lucas Rocha, né? Digamos, talvez o que mais soltou. Lucas Rocha é o especialista do Pato já. Especialista do Pato. Lucas Rocha. Pato Basquete até agora só tem confirmado o Rafa Bibiano, que é um ala pivô que renovou, e outro ala pivô, o jovem Henrique Schauer, acho que é isso, que estava no Weber Bahia, né, no Bahia Blanca, da Argentina, brasileiro, mas que estava jogando na Argentina, que está confirmado já que chegou. De resto, são informações do Rocha, né, vale inclusive deixar aí a referência, sigam o Rocha no Twitter também, que ele está sempre postando coisa nova lá. Que seria o Dedé Barbosa no comando, e que o time ia atrás de GG, Pedro Teruel, Gustavo Basílio e Ronald Ramon. São nomes cascudos até, né? Dá pra dizer assim. São bons nomes, experientes. O GG vem de uma temporada aí com uma média alta de assistências. O Pedro também vem de uma temporada em que teve bastante oportunidade no São José. O Gustavo Basílio mesmo no Bauru. E o Ronald Ramon, eu não tô sabendo muito dele não, hein? Eu também não, mas ele sempre sabe o que ele pode fazer, né? Se ele estiver em forma, ele ainda é muito, muito perigoso, né? Principalmente ofensivamente no cenário nacional. Para um time iniciante no NBB, você ter uma base assim, né, com atletas experientes, o GG, um dos maiores campeões do NBB, você tem o Ronald Ramon, que também tem essa experiência, o Pedro também tem muita experiência no NBB. Então, isso dá muita casca para a equipe, né? Nessa primeira temporada. É lógico que, em comparação com as outras equipes lá, né, que vai brigar por título, o Pato ainda não está nesse nível, né? Mas já mostra, né, uma boa qualidade para a equipe. E apesar de só terem esses boatos, né, essas informações não confirmadas do Rocha, mas pode até, por que não, brigar por uma vaga no playoff. Pelo que a gente está vendo por enquanto. Também acredito nisso. É uma equipe que deve dar oportunidade para esses caras assim reaparecerem, né? Alguns deles, Pedro e o Gustavo Basílio, são caras que são bons, que conseguem conduzir um time, digamos assim, com não tantos objetivos no campeonato, e dá muita oportunidade para jovem também na rotação, né? Acho que essa vai ser uma tônica também, apesar de ainda não terem confirmado quais serão esses jovens, né? Tem o Rafa e o Henrique só por enquanto, mas deve surgir mais coisa aí. Tem muito jovem no Brasil, muito jovem brasileiro na Argentina também. A gente tem, além dos que a gente já falou, né? Do Henrique, do Gabriel Mendes, do Caio Pacheco, que também teve nomes muito especulados em Bauru. A gente tem nomes como Rafa Paciuli, eu acho, que também está no Bahia Blanca. Tem o Vitor Guzmão, tem o próprio Henrique Cerimelli, tem vários jovens brasileiros que estão lá também e que podem voltar para o Brasil aproveitar nessa expansão dos times aí. Também, só reforçando, eu estou supondo esses nomes que eu falei, tá? Não tem nenhuma coisa para chegar, pelo menos que eu saiba.
Só para deixar isso bem claro também. Mas o Pato, vamos ver como vai ser o nível total de investimento. Né? O Pato é uma cidade que tem o futsal muito forte. Vamos ver se eles vão realmente abraçar o basquete da primeira divisão. E como vai ser feita essa gestão, porque não fez uma boa Liga Ouro, né? Tanto é que está chegando por via convite apenas. Nem foi para os playoffs da Liga Ouro, né? Não, nem foi. Bom, próximo time então, Pato agora Paulistano. Paulistano talvez tenha sido a grande decepção da última temporada, né? Apesar do quinto lugar não ser o fim dos tempos, mas vale lembrar, isso é um pouco esquecido conforme o tempo passa, né? Você só acaba olhando a tabela e não como a tabela foi construída. O Paulistano perdeu os 4, 5 últimos jogos da primeira fase. Estava com o quarto lugar ali no G4, muito bem encaminhado, e perdeu todos esses jogos, caiu para a quinta posição, foi eliminado da Liga das Américas e sofreu uma varrida do basquete cearense. E foi uma surpresa para todo mundo, né? Como resultado, só o Ed, o Gui Ubner e o Iago devem ficar, né? Que mais? O Vitão e o Dikembe, né? São esses devem ficar, o resto foram todos dispensados. Mendel, Antônio, Renan Lenz, Rockmore, do Sommer, Jorginho também, todos saíram. E o time já anunciou vários aí, né? Tem Ruivo, tem Coleman, tem Mike, que já foram anunciados, tem mais gente para chegar. E o Paulistano pode dar certo, né? A troca troca, digamos, não é uma troca, né? Mas a saída do Rockmore e a entrada do Coleman eu vejo como uma troca por jogadores bem iguais, digamos assim. O Rockmore teve uma média muito boa na primeira temporada no Minas, e o Coleman a mesma coisa nessa última temporada, e o Rockmore caiu muito quando foi pro Paulistano, mas eu acredito que ele caiu muito porque ele não teve o mesmo volume de jogo que ele teve no Minas, né? Coleman pode acontecer a mesma coisa, teve um grande volume de jogo no Minas, com certeza esse volume vai cair, esse volume de jogo vai cair no Paulistano, e aí vamos ver se isso vai ser o suficiente para manter um bom nível na equipe. A segunda coisa que eu acho muito importante destacar é a saída do Jorginho e a chegada do Ruivo. Eu acho que faltou, principalmente nos momentos decisivos ali na reta final, no jogo contra o Mogi, que a equipe poderia ter se classificado direto em quarto lugar e acabou perdendo, faltou um armador para cadenciar o jogo, para achar o melhor arremesso de alguém, porque o Jorginho e o Iago são caras de decisão, de arremesso, de corte para dentro, e faltou esse armador aí para distribuir o jogo. Então acho que foi uma boa troca, digamos assim, uma troca, né? Sim, mas eu gostei também. O Ruivo, eu gosto muito do Ruivo. Eu espero de verdade que ele tenha mais tempo de quadra. Com o elenco montado até agora, né, o fato do Coleman ser um cara mais pesado e maior do que o Rockmore, eu acho que o Coleman jogar ali como 3, né, talvez como 4, dependendo do que o Paulistano montar. Mas eu não descarto até formações com Ruivo e Iago, né? Apesar de, eu acho que encaixa, dá para encaixar esse jogo sim, por que não? Em determinados momentos, de acordo com a necessidade. O Paulistano ainda tem muita gente para chegar no Paulistano, e é um time que está discreto, de certa forma, no mercado, porque depois desses nomes, pouco foi falado de quem pode chegar por lá, né? E o time está com 2, 3, 4, 5... tá com 8 atletas, e não vai ficar só com 8 atletas, precisa de bem mais gente, precisa de pelo menos mais 2, e aí 2 caras, 2 alas, né, porque só tem o Ed por enquanto. E por ter liberado muitos atletas, né, atletas do quinteto titular, né, com o caso do Léo Mendo, do Rockmar, do Renan Lenz, do Sommer, então perdeu muito em qualidade também, né, dentro do elenco do Paulistano. Ficaram muitos jogadores de rotação, né? O Ed, Vitão, Dikembe. Então precisa trazer aí pelo menos mais 1 ou 2 nomes para quinteto titular mesmo, para ser titular. O Ruivo, acredito que vai ter espaço, né? Até por conta da possibilidade do Jorginho sair, né? O Jorginho não vai ficar, né?
Não, Jorginho foi disputado aí por vários times, mas ao que tudo indica é São Paulo. Então o Ruivo vai ter boas condições aí para exercer seu jogo, né? E é uma coisa que o Paulista não precisava mesmo. Do Coleman, por exemplo, teve a comparação feita aqui com o Rockmore, né, na temporada passada. O Rockmore teve essa questão que ele jogou com o Léo Mendel juntos, né? Então eram dois caras de partir para cima, dois caras que tinham algumas semelhanças assim no jogo e no final das contas o Léo Mendel conseguiu um destaque maior do que o Rockmore. No caso do Coleman, acho que ele vai ter um pouco menos de disputa ali, não vão precisar dar duas bolas na quadra, porque ele é um cara que pode tanto jogar na ala como jogar em ala pivô, que inclusive, né, eu acredito que pode ser até uma opção aí pro Regis Marrelli usar ele na 4, né? Tem muitos pivôs já no elenco do Paulistano, falta esse cara aí de transição, né, do perímetro para dentro, então esse cara pode ser o Coleman, mas como você mesmo falou, né, Guanais, faltam muitos nomes ainda, né, pro Paulistano, então não dá nem pra fazer rabiscar, né, um quinteto titular, eu acho. E são nomes que provavelmente vão ser os destaques da equipe, né? Por isso exato. Daquele do quinteto titular que eu falei. Porque puxador de ponto mesmo só tem o Coleman até agora. O Iago, em certa medida, mas o Coleman principalmente. Precisa de mais alguém, é muito pouco. A temporada é longa, Paulistano tem a Liga Sul-Americana, Paulistano... Bom, o próprio NBB já vai ser mais longo. E a gente nunca pode descartar uma lesão, né? Pega esse elenco hoje aí, se o Coleman lesiona, acabou, tem o Iago só. E o Ruivo. Mas o Ruivo também não é esse puxador de ponto, sabe? Precisa de mais coisa aí. Eu achei surpreendente o Paulistano ter liberado o Léo Mendel logo no começo ali acabou a temporada do Paulistano, foi eliminado, e um dos primeiros nomes a ser liberado foi o Léo Mendel, que foi o cara que foi o principal destaque, na minha opinião, do Paulistano. Eu não sei se ficaria também perdido a gente, essas coisas, mas ao que tudo indica, o Paulistano nem correu atrás assim, para renovar. Realmente. E na nossa conta, né, o Léo Mendel foi o terceiro maior jogador desse NBB, né? Sim. Na nossa conta, e realmente ele jogou muito bem. Não à toa foram nossos votos aí para a maior evolução. E é uma pena. É uma pena que o Léo Mendel tenha ficado sem time. E agora, infelizmente, né, até aproveitando para mandar meus pêsames, né, com a morte do Paulão. O Paulão Mendel, o pai do Léo, capaz de ficar uns dias fora aí. Bom, andando ali, descendo a Rua Colômbia, pegando a Marginal Pinheiros e virando na Rua Hans Noblin, temos o Esporte Clube Pinheiros, ali pertinho do Paulistano, que, ao contrário do rival, renovou com o time quase inteiro, né? O Pinheiros perdeu aí o Ruivo, o Gabriel e o Renato Carbonari só. De resto, tá todo mundo no time de novo. E tiveram que pegar aí só um pivô, que dizem que pode ser o Caio Torres, dizem que podia ser o Douglas Nunes, mas a atitude de que o Nunes vai ficar em São José. E agora as atenções parecem que se voltam ao Caio Torres, né? O próprio Lucas Mariano também já foi sondado pela equipe, mas acabou não virando. O que dá para esperar? O Pinheiros ele teve a maior sequência de vitórias da primeira fase da última temporada. Liderou boa parte do campeonato. Era a equipe sensação, digamos assim. Mas teve uma ligeira queda na fase final, quando perdeu para Brasília e para Franca. E depois dos playoffs, perdeu para o Botafogo logo de cara. Perdeu inclusive o jogo 5 em casa. O que dá para esperar desse Pinheiros? Dá para uma boa campanha de novo ou algo um pouco mais discreto dessa vez? Eu acho que a campanha vai ser boa, mas não tanto quanto na última temporada, principalmente pela evolução de várias outras equipes, né? Corinthians aí vindo forte também, e algumas outras equipes que vão aumentar o seu nível. Os três jogadores que saíram, eu acredito que foram saindo buscando mais tempo na quadra, né? O Ruivo, o próprio Gabriel, que jogava muito pouco, o
Carbonari já tinha uma minutagem boa, mas eu acredito que vai jogar bem mais caso vá para o Bauru mesmo. Se eles contratarem 3 jogadores aí para repor essas 3 saídas em que a rotação melhore bastante, ou mantenha um nível bom, digamos assim, dá para manter uma campanha boa, mas eu não acredito que seja igual à da última temporada, não. Se bem que o Guidetti é muito bom, eu gosto muito do Guidetti e ele evolui a cada temporada, dá um salto bem grande. Tem que ver o poder de decisão dos jogadores nos playoffs também, né? Passa um pouco também da ideia que a gente falou do Botafogo, né? Não é mais surpresa, né? O que o Pinheiros fez, que foi muito bem nessa temporada, vai ter que ter alguma inovação aí, fica por conta do Guidetti, principalmente do Guidetti, né? Porque aparentemente vai ser boa parte do elenco que estava na temporada passada. É até interessante que o Ware ficou, né? O Ware não foi grande destaque, embora seja um gringo, né? A gente geralmente espera que o gringo faça diferença, né, na equipe. O Ware não é esse cara. Mesmo assim, ele teve aí o contrato renovado aí para a equipe do Pinheiros. Então, eu fico muito curioso, porque o Guidetti, o Pinheiros chegou onde chegou por causa do Guidetti e não foi mais pra frente por causa do Guidetti também. Não, mas é verdade, o Guidetti, querendo ou não, óbvio que não dá pra pôr a culpa toda nele, mas ele errou muito naquele último período no jogo 5. O Pinheiros estava ganhando, permitiu a virada do Botafogo, o Guidetti deixou inexplicavelmente Betinho e Isaac no banco, quando não era pra deixar. E por isso não ficou nem entre os 3 melhores treinadores do NBB, de acordo com a votação. Não ficou. E assim, aí eu posso dizer, tá? Não querendo causar intriga, nada disso, mas... Sei. Não, sério, os jogadores estavam putos no final do jogo. Principalmente o Betinho e o Isaac estavam putos por ter ficado no banco. Então vamos ver como é que vai ser essa relação nessa temporada. Eu torço para que dê tudo certo. Isso passa muito também pela boa condição física do Betinho, porque vale lembrar que a última temporada foi a primeira nas últimas 7 temporadas que o Betinho não se machucou seriamente, né? E isso foi muito bom. Se ele continuar com essa marca aí de não perder jogos por lesão, vai ser um grande acréscimo para o Pinheiros. Fez grandes jogos. Fez grandíssimos jogos, tanto é que concorreu à melhor ala do campeonato. Ele e o Bennett, inclusive, né, mostrando a força do elenco. Mas o que me preocupa é que o time não vai repor as perdas, né? O Gabriel não vai ser reposto, o Carbonari talvez seja reposto com o Caio Torres, ao que está mais próximo, segundo o Lucas Rocha. Mas não sei se me agrada muito, não. Caio Torres e Toledo é um garrafão muito esquisito, na minha opinião. Sabe, que não tem um grande chute para 3, que o Renato tinha. Não sei se tem... O Toledo é um grande defensor, mas o Renato era muito mais ágil do que o Caio Torres na defesa também, ajudava bastante. E não sei como vai ser feito isso. O Ruivo não vai ser reposto. Houve uma sondagem ao Davi Rossetto, mas não avançou a negociação. A reposição, entre aspas, do Ruivo vai ser com o irmão do Jefferson Campos, que eu esqueci o nome. Como é que ele chama? É alguma coisa Campos, obviamente. Que é da base do Pinheiros. E com o Danilo Sena, né, que era do Pinheiros, jogou a Liga Ouro pelo Cerrado e voltou agora também. Um moleque aí, apesar dele ser um mais ala armador do que armador propriamente dito. Mas vai apostar no que tem em casa já o Pinheiros. O que o Pinheiros faz geralmente, né? Revela jogadores. Historicamente já vem sendo assim. Nos últimos anos aí a gente não pode esquecer que tava lá no Pinheiros Bruno Caboclo, tava lá no Pinheiros o Jorginho, tava lá no Pinheiros Lucas Dias. Então faz parte do histórico também do Pinheiros de revelar atletas. Lucas Bebê, Humberto, muita gente. Então tem muita história, né, de revelação de atletas. Vai ter que, né, passar por isso também, né, passar por essa revelação novamente. Mas no Pinheiros houve uma mudança de presidência, né, eu digo no clube como um todo, né. Houve uma mudança de presidente e uma mudança orçamentária também para os esportes olímpicos, principalmente o vôlei e o basquete, que ocupava a maior fatia dos esportes olímpicos do time, né. Tanto é que você pode acompanhar também no nosso mercadão do vôlei,
eles estão apostando em algumas adultas e boa parte das atletas ainda da base. No basquete eles renovaram com todo mundo e não vão trazer ninguém, vão trazer um pivô só. E o Ruivo é um jogador a ser reposto, não é um jogador, com todo respeito, à base do Pinheiros. Mas você não vai achar alguém que já jogue o que o Ruivo jogava. Então... E com toda essa falta de grana, renovou com o Air. Enfim. Então, o que rola aí é que... Rola aí? O que rola? Não. O que rola aí é que pra ficar com Dawkins e Bennett tinha que ficar com o Air, né? Né? Fecha aquela... Não, diz que é o pacote. Diz que é o pacote que não dá pra separar. Tanto é que Bennett e o Air estão nos Estados Unidos e eles estão treinando juntos. Eles são muito próximos. Eles são muito próximos. Então acho que não... Pra ficar com o Bennett tinha que ficar com o Air junto. Ao que consta é isso que rola. Obviamente que Chris e Greg. Ninguém no Pinheiros vai confirmar isso, é óbvio. Mas é o que rola aparentemente aí. Se vocês forem ver também nos stories do Bennett no Instagram, ele tá junto com o Air o tempo inteiro. Então só reforça esse ponto aí. Polêmica. Oi? Polêmica. Não é polêmica, acontece. Cara, isso é mais comum do que muita gente pensa, viu? Claro, abate. Não, por exemplo, é só esperar pra ver. É só esperar pra ver qual dos amigos do Alex Garcia que vai acabar no Minas. O Chilton já tá lá. Por exemplo. Vamos esperar. Não me surpreender. Novamente. Não tô falando que vai chegar, mas não me surpreenderia. Tá falando que eles estão armando panelinha lá. Não, cara, não é panelinha, mas são jogadores que chegam no nível que acabam exigindo esse tipo de coisa, sabe? Muita gente fala que o Alex é o LeBron brasileiro, e isso é em todos os aspectos, viu? Não é só dentro da quadra, não. Tem isso daí também. Sabe? Pode esperar que vai chegar alguma coisa por lá nesse sentido, sim. Que mais? Temos mais um clube na capital do estado de São Paulo, e dessa vez é o próprio São Paulo Futebol Clube, que ficou São Paulo, que ficou em segundo lugar aí na Liga Ouro, perdeu para a Unifacisa, mas, ao que tudo indica, segundo informações de Fábio Balaciano e Lucas Rocha, vem com tudo aí para a próxima temporada, montando um elenco, como é que eu posso dizer? Um elenco com nomes conhecidos, mas que se vai ter encaixe é outra história, né? Ao que tudo indica, segundo o que foi passado até agora, Renan Lenz, Cassiano, Jorginho Chamel, Jefferson William, Douglas Kurtz, Holloway e Borassini formarão a espinha dorsal do time junto com o Jones, que, ao que tudo indica, deve ficar na equipe paulista. Dá jogo esses caras? Falando em nome, é um timaço, né? Mas dar jogo é outra história. E pelo fato de nenhum ter jogado juntos na última temporada, é uma coisa aí que a gente vai ter que ver. O Cassiano fez uma Liga Ouro muito boa, já o Renan não foi tão bem no Paulistano. O Jorginho e o Renan jogaram. É verdade, Jorginho e Renan jogaram. E o Kurtz e o Borassini também. É verdade. O Kurtz reapareceu bem aí no basquete cearense, né? Assim, fez uma temporada que não fazia faz tempo. O Jefferson também. Holloway jogando fora na Argentina porque saiu do Vasco. Mas com médias discretas, né? Médias discretas da Argentina. Nem perto do Holloway que a gente via no Pinheiros, né? Sabe o que me lembra esse elenco aí do São Paulo? Vasco. Não? Olha. Não. Nossa, mas pode até ser, mas como eu sou uma pessoa que gosta muito, né, dos filmes de ação, me lembra muito os filmes Os Mercenários, né? The Expendables, que tem nomes excelentes, né? Estrelas consagradas do cinema de ação. Se vai dar certo ou não, aí é outra história, né? Fica aquela interrogação. É um time, né, no papel, você vê historicamente, é muito bom. Você imagina um time formado com Jorginho, Chamel, Borassini, Jorginho, Chamel, Jefferson, Douglas Kurtz. Tem um Holloway ainda para entrar nessa coisa ainda. Holloway, Chamel, Renan Lenz, Jones. Talvez o Stokes possa ficar, o que
Então, Tem essa possibilidade, hein? Tem muitos nomes interessantes aí. A questão que fica é, por exemplo, né, uma questão que fica é: quem é que vai defender isso aí? Quem é que vai estar na defesa desse time? É só o Renan, né? Quantas bolas vão precisar dentro de quadra para cada um? Então, essas são questões que o Cláudio Mortari, pela experiência que tem aí, vai ter que responder. Então, você tocou num ponto que, rapaz, hein? Mortari certamente é um dos principais técnicos da história do basquete brasileiro. Mas faz um tempinho que ele não tem um grande trabalho, né? Vamos lembrar os próprios jogos contra a Unifacisa. O São Paulo perdeu em grande parte porque era só as chamadas Hero Balls, né? As bolas heróicas dos Stocks, do Jones, e que não funcionaram nos últimos jogos. Como é que ele vai cadenciar esse time? Ele manteve algumas coisas meio absurdas, como o Ted Simões jogando 30 a 35 minutos por jogo, cara. Sabe, são coisas incompatíveis no basquete brasileiro hoje em dia. Mundial, sem ter nem o que dizer, mas já no brasileiro são coisas incompatíveis. E ele vai ter que cadenciar aí uma galera que tem características parecidas, e como você falou, são várias que precisam da bola para ter um jogo legal, né? O Chamel precisa muito da bola, o Holloway precisa muito da bola para ter um jogo legal, e o próprio Borassini também. E como é que ele vai montar isso daí, sabe? Vai ser uma zona... Porque, assim, a Liga Ouro não tem o mesmo nível técnico do NBB, obviamente. Então, o São Paulo ser um pouco desorganizado, tudo bem na Liga Ouro, mas no NBB não pode. Como é que vai ser? Vai virar uma zona esse time. Vai ganhar alguns jogos na experiência, em bons aproveitamentos, em boas oportunidades desses principais nomes. Um jogo que o Chamel tiver inspirado, que o Jefferson tiver inspirado, que o Holloway tiver inspirado. Vai, com certeza. Mas é pouco. A hora que bater uma intensidade maior, que exige um conjunto mesmo do São Paulo, eu não sei não. Vai fazer uns 100 pontos, vai tomar uns 105, mais ou menos. Assim. Cara, não descarto. Não descarto. Jogos de placares altíssimos com o São Paulo. Não descarto mesmo. Perdendo, fazendo 90 pontos aí, porque... É aquela história, precisando ganhar. Esse time marcando uma transição do Franca, alguma coisa desse tipo, vai ser... Vai ser difícil. Foi o que eu falei, Renan Lenz, talvez o Kurt, só e nada, só, velho. Marcando, não tem mais ninguém. Porque o São Paulo vai ser isso aí mesmo, vai ser os últimos 2 minutos lá, perdendo por 5 pontos. Vai lá e mete uma bola de 3. Aí o ataque seguinte abre caminho para a bandeja adversária. Que foi o que aconteceu com a Unifacisa, por exemplo. Vai ser complicado isso aí, velho. O Mortari vai ter trabalho. E os jogadores, ao que tudo indica, vão ter trabalho com o Mortari, hein? Ih, mais uma polêmica. É aquela história. No videogame é um baita time, né? É um baita time. São Paulo brincando de NBA 2K, né? Funcionaria super bem, mas não vira vida real. Esse é o resumo. Na vida... Time de videogame, São Paulo, já tem um apelido já. E já passa um pouco, né, do futebol do São Paulo, né? Trazendo muitos nomes aí. E no final das contas não deu resultado no futebol. Estão tentando fazer a mesma coisa no basquete. Já deu, já mostrou que não era certo, né? Mas enfim, boa sorte aí pro São Paulo. O lado bom do São Paulo é que a torcida tem lotado o Morumbi, né? Pelo menos na Liga Ouro, bons públicos no ginásio. Tomara que se mantenha aí no Paulista e no NBB. Eu acho que tende a se manter e crescer mais ainda isso aí. Foi surpreendente ver, né, já na Liga Ouro o ginásio lotado. E com uma divulgação não tão grande, né? Apesar do Facebook de São Paulo transmitir as partidas em casa, mas você pouco via nas redes sociais coisas sobre o time, né? Talvez até devido ao tamanho do São Paulo, seja o caso, por que não, de criar contas especiais para o basquete. O Flamengo tem a conta dos esportes olímpicos, né, do time Flamengo. O Corinthians tem a conta do Corinthians Basquete. O São Paulo podia seguir pelo mesmo caminho, por que não, né? Tem público para movimentar uma página dessa. O Vasco tem do basquete também, né? Não. O Vasco não tem nem... Não, é sério.
Não, você deve estar falando do Vasco Basquetebol, não é? É. Não é. Que lá Isso aí é fake. Não é fake, mas E não é aí, do fake? time. Não é do time, não é do time. Não é perfil oficial. Não é perfil oficial. Bom, o que mais que tem aí? São Paulo, São José. Vamos fazer um adendo rapidinho aqui ao São José. Aproveitando que o Daniel é conterrâneo deste grande clube brasileiro. A Águia do Vale. A Águia do Vale. O que dá para falar do São José? Graças a Deus vai continuar, né? Vai ter time e vai ter a permanência aí do Douglas Nunes. Mas, que mais que dá para falar do time? Você que soltou algumas coisas do São José recentemente, Daniel. Tem pouco ainda para falar por causa de confirmado mesmo só o Douglas, né? Mas eu acredito que vão fazer um esforço aí no Sadi, nessa reta final. Acredito também que os alas 2 e 3 sejam argentinos também, que tinham negociações avançadas, e eu acredito também no Ansalone como pivô chegando aí. Mas nada disso é confirmado ainda, são negociações que tem chance boa de dar certo, mas depende, né, de tudo. E eu acho que vai ter uma rotação curta também, viu? Eu tô vendo, vai ter uma rotação curta. Coisa de 8, 9 jogadores, no máximo. Isso. O Fúvio foi bem falado aí, até saiu matéria no Globo Esporte no começo da temporada. É um grande ídolo da cidade e que acredito não ter tanto mercado assim, tirando em São José. O Enéas soltou no Twitter sobre o Eduardo Gamboa, que podia chegar, que é um desses alas estrangeiros, né? O Gamboa seria um 3, né? Ele é argentino. E também o Leozão, pivô do Minas, também eu ouvi falar que teve negociação aí. É por aí mesmo, Daniel? Pois é, o Fúvio e o Jefferson, todo final de temporada, são especulados no São José, né? Mas eu acredito que o Fúvio não vem, não. Pelas informações que eu tenho, não chegou nem a ter alguma conversa. A informação que eu tinha recebido era que viriam 2 alas argentinos, né? E a negociação estava avançada com 2 alas argentinos, mas eu não consegui os nomes. E o Enéas trouxe o nome aí quase no mesmo dia, se não me engano, do Eduardo Gamboa. Então pode ser uma opção, pode ser que seja ele aí nessa posição 2. Mas eu acho que para pivô vem ou o Leozão ou o Ansalone. Não acredito que os dois venham, não. E acredito que a preferência também e a negociação mais avançada seja com o Ansalone. Nem cabe, eu acho, né? Os dois no mesmo time. Não cabe. Acho meio complicado. E de renovação, mais alguém ali? De Schneider, de Márcio, uma galera assim, ou não tem nada? Alemão? Não, só o Douglas e se ficar o Sadi. Eu acredito que as informações que eu tenho e vendo como está tudo acontecendo, não fica mais ninguém do time, não. Beleza, então. Então, indo agora para a última equipe aí que está agitando o mercado nacional por enquanto, a Unifacisa, grande campeã da Liga Ouro, está agitando bastante o mercado. Facisa aí que já confirmou o Filé como técnico, renovou com o Nate Barnes, e já temos confirmados aí o Gemadinha, armador, Gabriel do Pinheiros, João Vitor, pivô, que era do São Paulo, que foi da Liga Ouro pelo São Paulo e era do Flamengo antigamente, e o Vitinho Lerst, também do Vasco, que era do Vasco também, outro armador aí. Mas tem vários outros nomes aí que estão rodando bem a Unifacisa, né? O João Pedro do Mogi, o Antônio do Paulistano, o Gerson do Blumenau. Tem uma galera que pode chegar ainda, né? Até o Gui Deodato foi falado também. Gui Deodato, verdade. São nomes que, assim, lógico que tá longe de ser equipe de prateleira ali para brigar por título, mas já dá um cenário aí bom, né, para o Unifacisa mostrar no seu primeiro ano do NBB para o que veio. São vários jogadores jovens e que tem um potencial enorme, né? Que já tem um papel legal, assim, um papel importante nas equipes que jogaram, como o Vitinho e o Gui. O João Vitor na Liga Ouro também, mas era Liga Ouro, vai ter uma oportunidade agora boa no NBB. Mas são caras que têm um potencial enorme. O Gemadinha também fez uma boa Liga Ouro no Rio Claro. Então eles têm um bom potencial e agora vão ter essa oportunidade da Unifacisa. O time precisa se firmar. É uma oportunidade pro Filé também, né? É uma oportunidade pro Filé, que tem experiência de treinador de categoria de base, né?
trabalhar com muitos jovens aí, né, nesse elenco, inclusive. Sim, e é um time aí para se firmar na elite, né, do NBB. Não deve ser time para brigar por grandes coisas, mas se for levar em consideração que a gente tem aí Cearense, Brasília, Campo Mourão, Vasco e Joinville, que ainda nem começaram a montagem, eu acho que evita qualquer risco de rebaixamento, né? E sem contar que ainda pode chegar estrangeiros, né? Assim como o Minas, a gente esqueceu de falar, né? Se bem que agora que o Espiga saiu, não sei se realmente vão fazer isso. Mas sempre observa jogadores da Summer League, remanescentes que não são aproveitados, alguma coisa assim pode aparecer lá por Campina Grande também, né? Vai lembrar também que o Aldrey saiu. Acho que a primeira baixa confirmada assim, que o Aldrey se aposentou, vai virar empresário. Não vai continuar jogando. Mas acha que é uma nova força do Nordeste aí, porque pelo que a gente escuta falar, é um projeto muito forte, né? Muito sólido. Apesar de não ter grandes nomes para essa temporada, é um projeto muito sólido, né? E é um nome importante aparecendo, né, no momento em que o basquete cearense está com dificuldades para voltar, né, para se manter, inclusive. Então, pelo menos para garantir, né, o Nordeste representado, bem representado, né, pelo Unifacisa, que muita gente elogia, né, a estrutura apresentada, né, pela Unifacisa. Então, isso ajuda, né, a manter a chama do basquete no Nordeste. Eu acho que pelo projeto é algo a ser comemorado e incentivado, né? Um projeto que tem uma estrutura que tem logo no começo, uma presença até também nas redes sociais e que traga um time aí desse que um jovem treinador que é bom, tendo uma oportunidade boa no NBB já, e também jogadores jovens, promissores que vão ter uma oportunidade, um time que com certeza não vai correr risco de rebaixamento e vão ter jovens evoluindo, é um projeto que a gente tende a gostar muito, né? Sim, tem torcida, tem ginásio, tem transmissão, ao que tudo indica, honra também os compromissos com os atletas, não faz nenhuma loucura, paga certinho. Vasco? E tem uma... Não, a lista é bem grande, não é só Vasco, não. O Vasco talvez seja o principal time aí que a gente pensa. É um sinônimo, na verdade. É quase sinônimo. Mas tem vários times aí que tem problemas nesse sentido também. Mas eu torço pelo sucesso da Unifacisa. Obviamente pelo elenco que está montando, vai ser ali para brigar pelas últimas vagas dos playoffs. Não mais que isso. Mas é um time que para as outras temporadas pode conseguir bastante coisa, viu? Aí eu recomendo da Unifacisa, mais uma vez eu recomendo os podcasts do Pingado, né, do Café Belgrado, que eles têm podcasts gravados lá em Campina Grande, inclusive, com a diretoria de lá. É bem interessante para conhecer um pouco do projeto, tem minha torcida. Mas eu acho que não passa disso não, né? Vai ser um coadjuvante simpático, podemos dizer assim, nessa temporada, né? Coadjuvante simpático, exatamente isso. Não, mas pô, a gente tem o time de videogame, o coadjuvante simpático, tem várias coisas. Mas exatamente esse é o meu sentimento. Não, mas pra essa temporada pelo menos e não tem problema nenhum nisso. É a primeira temporada deles na Elite, não tem problema nenhum nisso, é até natural. Estranho seria se eles chegassem já arrebentando a boca do balão. Né? Seria até meio suspeito, talvez. Mas tomara que dê tudo certo, que o planejamento corra bem. Nessa última edição do NBB, quem foi o coadjuvante simpático? Cearense? Putz, cara. Joinville? Não sei. Brasília? Não sei, cara, eu preciso pensar, viu? Acho que não sei se teve um coadjuvante simpático assim não, hein? Também acho que não. Acho que faltou esse personagem aí no último NBB. Todos antipáticos. Todos antipáticos. É que também, campeonato com 14 times, vão faltar personagens, né? Não vai ter jeito. Só um último ponto que eu queria falar antes da gente encerrar esse podcast. Não, vou até por um ponto aqui. O coadjuvante simpático foi o São José, inclusive. Será? É que depois que o time tem uma história e aí cria rivalidade, ele perde essa eu acho. Eu também acho. Simpático.
seja uma volta de um time que tem Foi uma uma história. volta. Era um elenco mais sem tantos nomes assim de destaque ali. Então, mas perdeu pro Botafogo, que também era muito simpático. Então também não teve, sabe? A gente não ficou com dó do São José ser eliminado. Eu fiquei. Você ficou com dó do Sadi ser eliminado. Eu acho que eu posso estar muito enganado, mas acho que o São José talvez tenha sido a equipe que mais manteve jogadores da Liga Ouro no primeiro ano do NBB. O Vasco e o Botafogo também mantiveram bastante jogadores. Mas o São José, duas das contratações da equipe do NBB foram jogadores da Liga Ouro do Corinthians, né? O Pastor e o Schneider, o Hélio, o Márcio, o Douglas jogaram a Liga Ouro. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas é verdade. Vamos ver agora se o Campo Mourão segue isso, né? Que vai chegar super atrasado na montagem, talvez tenha que renovar com boa parte do time também, né? Esse foi o motivo do São José ter mantido boa parte dos atletas, tá ligado? Sim, verdade. Verdade, teve isso aí também. Mas só um último ponto antes de a gente fechar, que a gente acabou passando. Até por a gente não falar do Mogi, né? Já que o Mogi até agora não tem nada muito forte do Mogi por enquanto. Mais uma vez, o NBB perdeu o seu MVP, hein? Isso aconteceu, já aconteceu outras oportunidades. E o JP Batista, que estava quase tudo certo no Corinthians, acabou voltando para o Le Mans da França. Isso, talvez se não fosse o aumento dos estrangeiros, né, que atrai novos holofotes, né, chama atenção pelos novos nomes chegando por aqui, acho que isso seria um baque no campeonato, talvez, não? Eu acho que seria. Tem um ponto legal de ver que o MVP do NBB ele é bem visado, né, nas ligas europeias e nas ligas do mundo, e que causa até a saída deles, mas caso essa reposição em massa de estrangeiros não ocorresse, perder o JP Batista seria bem ruim. Quer dizer, Sim. Ruim, né? O JP Batista tem um carisma também muito grande. E quase todo mundo queria que ele fosse o MVP e concordava que ele merecia esse MVP. E aí tinha a expectativa dele acabar trocando de time, indo pro Corinthians, que é um time que tem uma torcida bem grande, e tá montando uma equipe muito boa, né? Foi um cara que sobrou na posição, né? Com pivô. A eficiência dele foi enorme. Até faltava acho que uns 10 jogos para acabar a primeira fase do NBB, a gente já sabia quem ia ser o MVP, porque ele tinha feito uma primeira fase fortíssima. Até pelo que o Guanais falou, né, será acho que a terceira vez que o NBB vai perder o seu MVP, né, o David Jackson do Limeira, ele saiu, foi para o basquete da Argentina, né? Na verdade, estrito senso é a primeira vez, né? Tanto o David Jackson quanto o Holler ficaram mais um ano e depois saíram. Eu acabei de ver isso aqui. Ficaram. Mas não deixa de ser uma perda, Faz tanto tempo que eu nem lembro. Não, mas não deixa de ser uma perda, porque eles acabaram ficando uma temporada só e logo saíram. Você perde seus principais atrativos, né? E isso aconteceu dessa vez justamente de uma temporada para outra, né? Mas eu acho que apesar disso não vai ser um baque muito grande, assim, justamente por causa dessa abertura também de estrangeiros, que está trazendo um refresco para o campeonato, além dos outros times, né, que estão chegando aí para aumentar a tabela do torneio. É isso aí. Bom, mas tem algum último recado, Daniel, Fábio, antes da gente encerrar aqui, que o podcast ficou bem longo já? Eu só queria dar duas informações que eu tinha esquecido. O Mineiro pode ser um que fique na rotação de São José, o pivô Mineiro. E o Dedé, além do Aldra, é mais um jogador que se aposentou e vai ser agente também. É verdade, esqueci de falar do Dedé. Você tem razão. Fábio, algum último recado? Tem muitos atletas se aposentando já, né? É o fim do ciclo aí de uma geração do basquete que a gente viu jogar aí em praticamente essa história aí de uma década do NBB. A gente está vendo muita gente já, né, se despedindo. Até nostalgia, né, passa no nosso
sentimento aqui. Sim, é verdade. Mas, aproveitando então esse clima de despedida, aproveito para agradecer demais a participação do Daniel aqui. Que gancho horroroso que fica, né? Aproveitar para agradecer a participação do Daniel, comentarista NBB, tá aí. Tomara que fique por muitos anos na cobertura aqui com a gente. Daniel, muito obrigado. As portas estão abertas para quando quiser voltar também. Vamos armar mais episódio e muito sucesso aí na próxima temporada, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço por vocês pela oportunidade de participar aqui. Quero participar mais vezes também. Sempre que vocês convidarem, eu vou estar aqui. E pedir para o pessoal aí que está ouvindo, né, seguir lá, @comentarista_NBB no Twitter e no Instagram, para vocês acompanharem aí o trabalho. Fábio, seu último recado desse episódio. Aquele abraço, né? Fique ligado no Mercadão, que eu acho que é o momento que o pessoal fica mais ligado ainda, né? No basquete é o Mercadão, até é incrível isso. Sim, a gente tá aí com o Mercadão, o comentarista tá com o Mercadão também, sempre nas postagens, tá dando notícias do mercado. Tem, acho que o Hoop City BR criou um Mercadão do NBB também, Laranja Pulsante tem. Galera, é só acompanhar que tem bastante conteúdo aí para quem curte NBB. E também siga a Locomotiva nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Se você estiver ouvindo isso aqui pelo YouTube, se inscreve no canal e dá like. Se for pelo Spotify ou outro agregador, só seguir acompanhando a gente, que toda semana vai ter um podcast aqui, ou no Copeiro, se você quiser ouvir falar de futebol também. Muito obrigado, Fábio, Daniel, mais uma vez. Até a próxima, galera, e falou!